Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui, né? Dessa vez não é um giro de notícias, eu ia até fazer um giro, mas eu achei melhor a gente falar um pouquinho dessa polêmica, né? Vamos falar da polêmica aí, Marcelo Paes andou falando do Bahia, John Textor andou falando do Bahia, então é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar desses caras aí, vamos falar dessas polêmicas, vamos ver o que esse pessoal falou, né? E eu vou dar minha opinião, claro, eu vou querer a de vocês também. Mas antes, vamos para aquele nosso jabazinho básico novo, né? A gente sempre pedindo inscritos, mas dessa vez, ó, tá aqui, ó. Agora a gente quer chegar aos 6 mil inscritos e aí a gente depende de você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, dê essa moral, dê essa força, ajude a gente a chegar aos 6 mil inscritos. Falta muito, eu sei, né? Estamos chegando a pouco aí nos 5 mil, mas com a sua ajuda a gente chega nos 6 mil aí, beleza? Então, vamos falar da polêmica. Vamos lá, vamos começar a falar dessa polêmica aí, né? Para a gente falar dessa polêmica, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Nós precisamos ir lá para 2022. Então, vamos começar em 2022. 2022, num belo dia de sol, o Márcio Martins disse que o Bahia estava negociando com o Grupo City. Isso gerou uma confusão. Gerou aquela confusão, ficou todo mundo vai, não vai, vai, não vai, até que, finalmente, o tal do Ferran Soriano foi a Salvador. Ele veio a Salvador, né? E aí falou sobre a proposta com os conselheiros. Ele não fala com nós, torcedores, né? Não fala com a imprensa, a reunião não foi divulgada. Ele simplesmente chegou, né? Assinou alguns documentos, mandou a proposta de contrato do Bahia, do Grupo City com o Bahia, aí partiu a milhão. E aí, dessa reunião, né, o pessoal acabou dando algumas entrevistas e passaram algumas coisas para o canal de Darino Senna, e o Jorge Nicola, né, ele publica aqui um trechinho. Vamos ver o que é que o Jorge Nicola falou, né? Ele fala aqui na época que o Bahia ia ser Agora com odiado. novidade importante sobre o Bahia e o Grupo City, eu havia contado para vocês na sexta-feira que o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, conversaria com os membros do Conselho Deliberativo do Bahia antes da apresentação oficial da intenção do Grupo City de comprar o Bahia. Oferta de R$1 bilhão, 90% das ações, tudo isso você já sabia. O detalhe é que o discurso do Ferran Soriano não foi transmitido pela TV Bahia a pedido do próprio CEO do Grupo City. E um dos conselheiros que fez parte dessa reunião deu uma entrevista ao Darino Senna, que é jornalista e que cobre o Bahia, contando uma série de bastidores importantes. Segundo esse conselheiro, Ferran Soriano prometeu que o Bahia vai brigar por títulos e vai jogar bonito. Essa é uma das grandes marcas de qualquer time que faz parte do Grupo City. Ele também tocou num ponto importante no que diz respeito a patrocínios. Qualquer time do Grupo City tem acesso a todos os patrocinadores do grupo. Então a gente pode ver nos próximos meses, a partir de 2023, o Bahia se associando a marcas que já estão, por exemplo, no Manchester City. Ferran também disse uma coisa que chamou demais atenção. Ele garante que o Bahia chega ao Grupo City num estágio mais evoluído do que todos os outros quando viraram membros dessa família, inclusive do Manchester City. Acho até que dá para discutir isso. Mas, para completar, e aqui a parte mais importante, o Ferran assegurou que vai acabar com essa história de o Bahia ser o segundo time de vários torcedores do Brasil. Ele entende que o Bahia, quando começar a conquistar absolutamente tudo, será um dos times mais detestados da América do Sul, mais ou menos como acontece com o Manchester City. Isso arrancou uma série de aplausos de conselheiros. Tá aí, né? Então, lá em setembro, né, lá em agosto, setembro de 2022, o Ferran Soriano já tinha dito, olha, o Bahia vai ser um time odiado, né? Vai ser um time odiado. O Bahia foi, assinou a SAF em dezembro, e aí todo mundo começou a falar, o Bahia vai ser clube satélite, o Bahia é clube satélite, o Bahia vai gerar jogador lá para o Grupo City, e ninguém confiou. 2023 chegou, né? O Bahia capengou aí, montou um time que gerou dúvidas, né?
brigando ali para cair, para não cair, até que o Bahia contrata Rogério Ceni, coloca o time, traz um tal de um Cauli Oliveira, né? E pum, ficamos na Série A em 2023. Eis que entra 2024 e 2024 as coisas começam a mudar, né? Então, Bahia entra em 2024 com um pensamento diferente com o treinador. E aí ó, ele já começa fazendo isso aqui, ó. Bahia fecha a primeira janela, o Bahia fechou com investimento de 50 milhões, recorde e reforços de peso. Então, a primeira janela do Bahia, o Bahia trouxe Everton Ribeiro, o Bahia trouxe Jean Lucas, Caio Alexandre. E aí, ó, esses jogadores aqui, todos preteridos por todos os clubes. Esses caras seriam titulares e seriam titulares em qualquer clube do Brasil. Mas eles preferiram vir para o Bahia. Além disso aqui, ó, a gente pode dar uma olhadinha na reportagem, a gente tem a lista completa. O Bahia reforçou o time aqui, ó, com... Vamos lá, voltar aqui. Tá aqui. O Bahia trouxe o Vitor Cuesta, o Bahia trouxe o Santiago Arias, jogador lateral direito que vocês viram na final da Copa América. E agora, ó, inauguração, estreia, a gente viu o lateral esquerdo, Iago Borducci. Caio Alexandre, que o Bahia trouxe do Fortaleza, Jean Lucas dos Santos, Everton Ribeiro, que o Bahia trouxe do Flamengo. A gente tem também o Oscar Stupinhan, que veio do Hull City, né? E agora acabou já saindo. E o Bahia não trouxe nenhum atacante de beirada. Atacante de beirada, o Bahia já tinha o Rafael Ratão em 2023 e Ademir e o Biel, certo? Tinha o Kaique, mas o Kaique acabou se machucando em 2023 e regressando para o Bahia. Nota aqui, ó, o Bahia não trouxe nenhum atacante de beirada e ainda perdeu o centroavante. Essa foi a primeira janela do Bahia. E aí agora, né, o que acontece? Nós estamos aqui em julho e tem uma semana de abertura da janela de transferências para 2023. E aí, ó, o Bahia ainda não anunciou, não é anúncio formal, mas já tem uma galera dizendo que o Bahia, né? E a gente está passando isso aí, ó. O Bahia está perto de fazer a maior contratação da história do futebol nordestino e uma das maiores do Brasil. Bahia perto de fechar com Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, o novo Soares e fazer a maior contratação da história. Essa contratação aqui, ó, é o pivô da última crise de raiva aí, né, de tristeza desse pessoal. Por quê? Porque estima-se, né, que essa contratação vai ser 68 milhões de reais. Ou seja, 50 milhões no primeiro semestre, 68 nesse segundo semestre. E aí, a galera começou a dar aquela dor de cotovelo, né? Começou a todo mundo ficar hashtag chateado. Vamos lá. E nessa lista de hashtag chateações, a gente tem o primeiro hashtag chateado. Vamos usar aqui, vamos ver aqui o primeiro hashtag chateado, chama-se Marcelo Paiva. Marcelo Paiva, CEO, né? O CEO do Fortaleza, ele deu uma entrevista, já coloquei aqui na tela uma parte, não vou colocá-la toda. Ele deu uma entrevista ao portal do Infomoney e é bem rápido, ele fala aqui, logo no início, a gente vê a chateação dele. Então eu acho que a gente rivaliza aí com o Bahia, porém o nosso crescimento foi orgânico. Foi sem aporte, foi sem investidor, né? Foi através da nossa gestão. Diretoria e torcida. Isso aí já mostra um pouco, né, do Fortaleza tentando levantar essa rivalidade com o Bahia, dizendo que o crescimento do Fortaleza foi um crescimento orgânico, né?
Fortaleza chegou aonde chegou com base em um crescimento orgânico. Verdade? Fortaleza chegou com base no crescimento orgânico, concordo. Agora, por que eles fizeram a SAF? Fortaleza fez uma SAF. O Marcelo Paes é o CEO da SAF, né? Não é nem o presidente da Associação do Fortaleza, é o CEO da SAF. Por que ele fez isso? Porque, obviamente, né, o Fortaleza não quer só o crescimento orgânico. O Fortaleza quer um crescimento com algum investimento, e ser orgânico não gera tanto investimento. Logo, o Fortaleza, claro, precisa de dinheiro, e o dinheiro orgânico não vem, então ele fez uma SAF para ganhar dinheiro. Ou seja, é bom ser um crescimento orgânico, mas eu quero uma SAF. Então, mostra um pouco da incoerência. O Bahia, a gente sabe, ele vem de uma sequência de administrações ruins, né? Que geraram débitos e dívidas e deixou o Bahia amarrado financeiramente, a ponto de, para o Bahia precisar crescer, ele ter que correr, né, e fazer a sua SAF. Bahia foi rápido, Bahia foi eficiente e conseguiu fazer a SAF simplesmente com a melhor empresa de futebol do mundo. Grupo City, o melhor do mundo. Pronto. Então, esse daí falou do Bahia, mas vai fazer uma SAF. Vai vender 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vai precisar de dinheiro externo. Não é o crescimento orgânico que vai dar o crescimento de longo prazo para o Fortaleza. Então, a decisão do Bahia foi correta. Só que o Fortaleza pode ou vender menos ou vender igual ao Bahia. Mas vão vender o grupo, sim. Vão vender o futebol, sim. Se querem dinheiro, vão vender. Então, tchau. Beleza? Além do Fortaleza, quem andou falando do meu Bahia foi o CEO, né? Agora foi o CEO do Botafogo, o senhor John Textor, né? O Textor, ele fala aí do Bahia. Vamos tentar ver aqui o que é que o Textor fala do nosso Bahia. If we don't do something about financial fair play here, and it should be a salary cap, because we can do it. We don't have the problems that Europe would have with a salary cap. We could do a self-contained, you cannot spend more than this amount of money, and you can make sure the waterfall helps players all the way down the line. You can make it very healthy. If you come with the 70% of revenue and we just make it easy, oh, UEFA does it, so we're going to do it. Well, that's a different world than the top clubs are going to be able to spend a ton of money and the bottom clubs can't. If you do that, or if you do nothing, this is my warning to Corinthians, Palmeiras, Flamengo. If we don't do something, we're going to wake up 7 years from now, and under this current ownership structure, the people that are here today, Bahia is going to win the championship of Brazil 17 years out of 20, right? They are Abu Dhabi, right? We have Qatar that I compete with in France, and I'm competing against a country, not an owner. An irrational spending model with no constraints, combined with financial fair play, where so long as they can generate enough revenue, and they do, right? Because they use their Qatar relationships and airline relationships and sponsor relationships, so they get their revenues exactly where they need them to be to spend what they want to spend, because they want to go win UEFA Champions League. And I've got to compete against that as the owner of one of the great clubs in France that won 7 titles in a row from 2000 to 2007, 2008. Now that club, the great Olympique Lyonnais, cannot compete for anything but second place. Now, we're going to do our best. I want to kick their ass. I hope they have an off year, but all they have to do is just reach into their pocket and lay down some oil money, and I'm done. So I love the people in Manchester City, the people that work there, they're great. But the fact is, Brazil brought oil money to town. And if we don't do something now, right now, about a salary cap, Bahia is going to eat our lunch. That wonderful little town I went to last night, gorgeous, great hotel, beautiful, great. They're going to win every championship for 20 years straight. And I'm sorry, I'm just telling all the Flamengo fans out there, forget it. It's over.
Bom, ele fala aí, né? Interessante. Primeiro, ele não fala que o Bahia vai vencer, ele fala que o Bahia vai vencer 17 de 20 durante 70 anos. Então, prepare aqui, ó. Eu só tenho duas, eu vou botar estrela pra caramba aqui, né? Que bom. Ô, seu John Texton, tem umas coisas aí que o senhor acho que talvez esteja misturando as ideias, né? O Grupo City está no Bahia eles chamam de ano 1, né? 2003 eles chamaram de ano 0, eles estão no ano 1. Então, nosso Bahia está no ano 1 com o Grupo City. Aonde é que você viu esse dinheiro todo? Porque eu não vi. Se esse dinheiro todo tá lá, não tá em jogador, certo? Se o Bahia está investindo esse dinheiro todo que John Textor falou aí, né? Esse dinheiro todo não é só em jogadores. Então, essa é a pequena, enorme diferença entre a SAF do Bahia, a SAF do John Textor, a SAF do Botafogo e outras SAFs. O Grupo City ele não está rasgando dinheiro como o John Textor está falando. Não, ele não está rasgando dinheiro. Agora a gente tem que aproveitar também e falar um pouco do que o Marcelo Paes falou. Talvez não seja um crescimento orgânico, mas não é um investimento desenfreado de dinheiro. O Bahia investe em algumas posições e investe em toda uma infraestrutura. Então, quando o John Textor fala que o Bahia mais para frente vai ser campeão aí 20 vezes consecutivas, é bem provável que o Bahia ganhe algumas vezes consecutivas, sim, mas não porque o Bahia vai ter o dinheiro, né, do Grupo City, investimento de jogadores. Não, é porque o Bahia está fazendo toda uma revolução desde a parte de base, desde a parte de saúde, né, desde a base, saúde, infraestrutura, tudo. O Bahia prepara uma base e, claro, contrata alguns jogadores. Vocês viram, 50 milhões na primeira janela. O Bahia trouxe Luciano Juba sem pagar. Agora, em compensação, né, o Botafogo está trazendo um jogador que não veio para o Botafogo, vai ficar só 6 meses, né? Fica 6 meses no Botafogo e vai jogar no time principal. Ou seja, o Bahia é o clube satélite, mas os outros times podem contratar um jogador para ser jogador de outro time. Tem clubes que não são SAFs, mas o jogador completa 18 anos e parte. Simples assim. Mas o Bahia vai ser um clube satélite. Mas voltando ao meu amigo John Textor, né? Não, o Bahia não vai, né? O Bahia não tem a opção de você chegar e simplesmente, vamos gastar, o bolso é sem fundo. Não, o bolso não é sem fundo. O bolso do Grupo City não é sem fundo, né? Mas o que acontece é, o Bahia conseguiu fechar com o melhor multigrupos. O Grupo City ele é muito melhor do que o grupo do John Textor, ele é 1000 vezes melhor do que o 777. E tá para nascer um grupo que seja tão bom e tenha condições de competir com o Grupo City hoje. Podem ter times melhores? Podem. Mas em termos de infraestrutura, de ciência e de toda a aplicação no esporte, não tem. Mas aí, por que todo mundo fica com dor de cotovelo? Porque a galera quer que o Bahia e que a Bahia fique assim, ó. Aquela cidadezinha maravilhosa em que estive lá, belíssimo hotel. Tem que ser só uma cidadezinha. Agora tem um time bom, que tenha consiga competir em alto nível e consiga buscar títulos, ninguém quer. Aí eu não posso ser. Eu só posso ser aquela cidadezinha maravilhosa, ó. Não, 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 John Textor. Você se prepare. Hoje, o Bahia contrata muitos jogadores e paga um valor alto. Daqui a uns 5 anos, quando o Bahia começar a produzir jogadores, por quê? O Bahia hoje está expandindo os seus horizontes de captação e de formação de jogadores. Quando o Bahia começar a produzir jogadores, aí você vai ver o que é o Bahia. Aí você vai ter raiva. Aí você vai ter mais raiva do meu Bahia. Beleza? Então, ó, Estádio Esquadrão, hashtag Tamo Junto Bahia, hashtag vocês vão ver a galera com mais raiva do Bahia ainda. Espere.
A gente fica por aqui. Diga o que você acha aí, o que você acha do que o John Textor falou. Para mim, né, não é a questão só do dinheiro. O dinheiro e toda a expertise do Grupo City. E, claro, o Paz fala do crescimento orgânico. Diga aí o que é que vocês acham. Valeu? O Estádio Esquadrão, a gente se despede, fica por aqui. Um abraço e já fui, papá.